Maíse Braga vai abordar o Evangelho na construção da ética e da moral. Maíse Braga de Oliveira, natural do Rio de Janeiro, mudou-se para Brasília ainda bem pequena. Aos 13 anos de idade, impulsionada pela mediunidade, que já se avizinhava para ocupar lugar central em sua vida, foi levada a conhecer a doutrina espírita, da qual jamais se afastou. Até onde sei de mim, já comecei fazendo palestra, ela afirma. Oradora conhecida e reconhecida em todo o país, Maíse tem o dom de traduzir de forma simples e bela as verdades do mundo espiritual. Não é à toa que suas palestras lotam os auditórios por onde ela passa. É com muita alegria que outra vez, e agora na Conferência Espírita Catarinense, na segunda, o SECAL recebe Maíse Braga de Oliveira. Gente, eu quero esse homem, quando eu desencarnar, dizendo do outro lado da vida, se ele já tiver ido antes de mim, adivinha quem voltou? Essa voz maravilhosa. Eu já vou chegar lá com tudo. Obrigada, meu querido. Amigos, vamos falar um pouco sobre, eu tenho certeza, o assunto que é o favorito de nossa alma, Jesus. Jesus nasceu sem nada, absolutamente sem nada, igualzinho aos refugiados de hoje. Aqueles que batem a porta dos países e são rechaçados, porque ninguém quer perder o emprego, ninguém quer dar espaço, ninguém quer disputar nada no seu conforto. Então, quem foge da guerra, da miséria, da fome, está vagando pelo mundo, sem encontrar guarida em lugar nenhum, exatamente como Jesus. É inacreditável que tanto tempo se tenha passado e sejamos as mesmas pessoas até hoje. A verdade é que, embora eu conheça muita gente dentro da doutrina espírita que diz que está aqui por engano, que na verdade deveria estar em Júpiter, que foi tudo um equívoco no seu processo reencarnatório, os espíritos não nos iludem. Eles dizem, somos a mesma humanidade de volta, a mesma humanidade que tornou o mundo o que ele é. É por isso que nós estamos aqui novamente, para consertar, não só nós mesmos, mas o mundo. Jesus e sua pequena família fogem para o Egito, porque ele já nasce perseguido. Nós nos comovemos ao ver na TV as crianças que morrem nas travessias, mas nós não ficamos sem dormir à noite, porque o nosso conforto ali está, seja ele de que origem for, seja ele na quantidade que for. No dia em que nós não conseguirmos dormir, podem ter certeza, então seremos verdadeiros cristãos, seremos verdadeiros seguidores de Jesus, porque nós ainda não somos atingidos de verdade por essa extraordinária capacidade da empatia real com o outro. Por isso, Madre Teresa de Calcutá dizia, o Deus da minha religião é o outro. Não importa a religião que tenhamos e nem que não tenhamos religião nenhuma. Nós precisamos saber que o outro é a nossa escada, é o nosso trampolim, é a nossa mola. Sem o outro, nós não vamos a lugar nenhum. E estamos vivendo numa época em que o outro é o inimigo, é o adversário, é o diferente, é aquele que nós apontamos, é aquele que nós não aceitamos como ele é. E os espíritos amigos nos dizem, é preciso aceitar o outro como ele é, para que ele se torne melhor. Quando ele não é aceito e não é amado, de que adianta estar vivendo? E nós, espíritas, enamorados, simpatizantes da doutrina, temos enorme responsabilidade nisso. Porque dentro das casas espíritas, às vezes, nós nos comemos. Apontamos o outro,
Dizemos que o outro não tem validade para nos aconselhar, para nos dar um passe, para ser um professor de fase. E queremos ser justos com o mundo inteiro. São grandes incoerências que nós precisamos começar, já devíamos ter corrigido. Nós vemos Jesus, naturalmente, perseguido desde criança. Porque é óbvio, e eu digo a vocês, eu costumo dizer nas palestras, se fosse Jesus, gente, eu já nasceria dizendo, adivinha quem chegou? O governador dessa coisa toda. Quando a terra era uma bola de fogo no céu, Jesus já era o governador da terra. E vejam como ele se submete, como ele vem para um corpo que, obviamente, embora com certeza fosse um corpo de carne, não era um corpo com as necessidades e problemas dos nossos corpos. Porque o espírito plasma as suas necessidades ou belezas. Mas ele veio, ele aprendeu a falar, ele aprendeu a andar. Coisa extraordinária. Porque, obviamente, ele poderia chegar e dizer, é o seguinte, cheguei e agora as coisas vão ser diferentes. Mas, claro, não haveria mérito nenhum para nós, que o negamos naquela época, embora haja muita gente que diz, eu tenho uma intuição de que eu era um cristão. Eu assisto Quo Vadis, um clássico do cinema, A Vida de Nero e os primeiros cristãos que morriam nas arenas, filme impressionante até hoje. Eu sinto que eu estava lá. E eu costumo sempre dizer, só se você era a pulga do leão. Porque quem foi o cristão do primeiro momento, entrou e enfrentou aquele horror, não precisou mais voltar. Só voltou se quis. Porque aquele primeiro testemunho foi decisivo para aquelas almas. Então, pode ter certeza, todos nós estávamos lá. Aliás, os espíritos dizem que a maioria de nós espíritas de hoje, que abrimos tanto a boca para falar de doutrina espírita, ouvimos da boca do próprio Cristo o sermão da montanha. Não fizemos nada, porque senão não estávamos aqui até hoje. E vocês veem como o karma funciona. Ontem ouviam o Cristo, hoje aguentam Maíse. É tudo uma questão kármica que você passa a ter. Havia um menino de 11 anos nas ruas de Londres do século XIX que apanhava como um bicho, porque os policiais não tinham respeito nenhum pelas crianças órfãs, solitárias que vagavam e sempre vagaram pelo mundo nas ruas de Londres do século XIX. Esse menino passava tanta fome que só um sonho que ele tinha o mantinha vivo, o de escrever. Ele adorava pegar pequenos papéis que achava no lixo, pegar um pedaço de carvão que achava também para escrever pequenas histórias. E, por incrível que pareça, ele conseguia colocá-las debaixo da porta dos jornais londrinos. E, obviamente, era rechaçado. Louco. Imagine se vamos publicar alguma coisa que um menino de 11 anos, imundo, vem colocar aqui embaixo da porta. Faminto, ele bate à porta de uma fábrica de sabão e pede ao dono para morar ali no meio das ratazanas por um prato de comida. Ele trabalharia de graça. Ele não tinha nada nem ninguém. E o dono, condoído por um momento, permite. Ele continua com seu sonho. Mandava aos jornais de Londres as pequenas histórias, sem resultado algum. Quando fez 19 anos, tem um sonho. Ele sonha, e chegava a época do Natal, estava perto o Natal. Ele nunca tinha recebido um presente de Natal. Era uma criança, um adolescente, absolutamente sozinho. Mas ele tem um sonho. E ele escreve no papel a história que sonhara e manda para o jornal. O maior jornal da Inglaterra naquela época. Era a história de um velho, rico e avarento, que na noite de Natal recebe
a visita do passado, do presente e do futuro. E para sua surpresa, ele colocou como endereço a fábrica de sabão onde morava. O jornal lhe devolve a correspondência dizendo: nós vamos publicar a sua história. Como é a primeira vez, não vamos lhe pagar um centavo. Mas se você mandar outras, continuaremos a publicar e então lhe pagaremos. Nem preciso dizer a vocês, porque vocês sabem. O menino era Charles Dickens, o maior autor de histórias infantis que o mundo já conheceu. Miserável, uma coisa o acompanhou sempre: o seu sonho. E nós vivemos numa época em que está difícil demais sonhar, porque a realidade se impõe ao nosso coração, e o nosso coração tantas vezes fica amargurado. E Jesus encontrou na sua época a grande amargura da humanidade. Roma dominava o mundo pela força da espada, e a escravidão era simplesmente uma segunda natureza dos povos que ela dominava. A mulher, meu Deus do céu, a mulher não existia. Quando nas caravanas havia mulheres e um poço de água se apresentava, primeiro bebiam a água os soldados, depois os camelos, depois os cachorros que acompanhavam a caravana, depois os escravos homens e, por último, as mulheres. Jesus convida as mulheres para o seu evangelho. Convida o coração feminino, pela primeira vez na história do mundo, para fazer parte daquela beleza que era uma moral que todos nós deveríamos ter em nossa alma. Quando ele encontra Maria e Marta aos prantos, porque Lázaro estava morto, as duas categóricas dizem: Senhor, nosso irmão está morto, porque não estavas aqui. Porque se estivesses aqui, ele não teria morrido. Creis realmente que se eu aqui estivesse, ele não estaria morto? Temos certeza, Senhor. E muitas vezes, ter certeza é mais do que simplesmente acreditar. Ele vai até a pedra do túmulo, ordena que Lázaro saia. Ele estava enterrado há 4 dias, mas ele sai. E é claro, se eu fosse Jesus, teria dito a Lázaro: agora que eu te curei, fica juntinho de mim. Aqui, grudadinho. Mas Jesus era o mestre incomparável. Diz às pessoas em volta: desatai-o e deixai-o ir. Jesus não queria Lázaro perto dele, grato. Queria que ele seguisse o destino que ainda lhe cabia na terra. E menos de um ano depois, Lázaro desencarna de verdade. Porque ele tinha mesmo uma enfermidade, mas ele tinha um acordo com o mundo espiritual, de que não se afastaria do corpo. Jesus o chama de volta, seu espírito volta ao corpo físico, e ele sai na direção do seu destino para viver o que ainda lhe cabia viver. Portanto, Jesus não traz só uma ética de que a escravidão não podia existir de forma alguma. Ele ilumina as próprias curas que realizava, dizendo: um dia fareis o que eu faço e ainda mais. Ou seja, ele já nos dizia: tudo está dentro de você. E nós até hoje não acreditamos nisso. Nós vamos ao passe, nós vamos ao guru, nós vamos à runa, nós vamos às cartas, nós vamos a alguém que nos diga o nosso futuro, crentes que nós não somos os criadores do nosso futuro, que o nosso futuro não está nas nossas mãos. E nos impressionamos quando as pessoas nos dizem alguma coisa, quando elas chegam para nós e dizem: nossa, estou sentindo que você não está bem. Você já fica mal. Já dá uma coisa em você que você percebe: meu Deus, como é que ela descobriu? Eu estou realmente, de repente, sentindo alguma coisa. Somos muito impressionáveis, mas não por aquilo com o qual devíamos nos impressionar. A beleza, a bondade, aquilo que nos eleva, que nos leva para de um lugar diferente de onde nós estamos. E como nós ainda adoramos
a síndrome do coitadinho. Nossa, coitado do fulano, coitada da fulaninha. Quando a pessoa nos chama de coitada, dá um conforto, dá um quentinho por dentro. Ainda bem que ela percebeu que eu sou uma coitada mesmo, que eu não consigo me mover, que eu não consigo mudar a minha vida, que ninguém vive o drama que eu vivo, o abandono que eu vivo. Nós mulheres, então, temos que tomar um cuidado enorme. Com quantas milhares de pessoas, de mulheres, eu já conversei. Maíse, eu tive sorte. Meu marido é uma pessoa maravilhosa. É um pai, é um companheiro, mas eu não esqueço fulano. E eu, curiosa, pergunto sempre, quem é fulano? Um namorado que eu tive. Não valia o prato que comia, mas eu não me esqueço dele. Nós temos que aprender com os homens se esquecem. Podem ter namorado a Lady Di, mas eles se esquecem. Nós mulheres temos problema quanto a isso. Quem não casou conosco, quem não nos respeitou, quem não nos amou de verdade, é o inesquecível. Meu Deus, eu não posso ver uma foto. Eu não posso escutar aquela música do Roberto Carlos, que eu entro em parafuso. E tenho que fazer aquela cara de quem saiu do corpo físico. Aquela cara de quem está tudo maravilhoso. 68% das mulheres americanas que tiveram câncer de mama, comprovadamente por pesquisa, são mulheres que não conseguiram solucionar suas questões afetivas. Quase 70%. Nós, mulheres, somatizamos as nossas frustrações, os sonhos que não deram certo. Jesus sabia disso. Por isso, ele trouxe a mulher para o equilíbrio. Ele diz a Madalena, e o sonho dela era ter filhos. Ele sabia que ela nunca teria. Se amares muito os filhos que não são teus, quando chegar a tua hora, eu virei te buscar. E quando ele é crucificado, ela vai para o Vale dos Leprosos, ensinar as palavras de Jesus às crianças órfãs. E anos depois, dilacerada pela lepra, a beleza física havia desaparecido completamente, ela ouve alguém bater suavemente à porta. E ela geme da cama. Me perdoe, eu não tenho forças para levantar e abrir a porta. Quem é? Jesus aparece. Maria, sou eu. Amaste muito, eu vim te buscar. Cumprindo a promessa. E às vezes a vida nos nega tantas coisas, mas nos propõe sempre amar. E nós nos recusamos. Eu não sou feliz. Eu não posso. Eu não devo. Não aconteceu isso comigo, então eu não vou. O meu evangelho vai até ali, dali para frente ele não vai. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, um homem que conheci pessoalmente, ele corria o Brasil, deitado numa cama, tetraplégico, cego, mas falando de Jesus. Ainda jovem, ele teve uma hemorragia terrível, e o médico disse a ele, agora você vai morrer. Ele, reunindo as últimas forças, pediu aos amigos, me coloquem numa Kombi, eu quero me despedir do Chico Xavier. Quando ele chegou lá em Uberaba, o Chico pediu que ele aguardasse, tinha uma fila enorme. Quando a fila acabou, o Chico, o que foi, Jerônimo? Chico, aqui estou eu, deitado na minha cama, eu vim me despedir de você. Porque durante a viagem de Tuiutaba até aqui, o lençol teve que ser trocado várias vezes. Eu estou me esvaindo em sangue. Chegou a minha hora, o médico já falou. E o Chico disse, meu filho, você está muito doente mesmo. Jerônimo vira-se para os amigos e diz, está vendo? Está vendo? Por isso que eu vim me despedir do Chico. Você, meu filho, está com uma doença gravíssima. Está vendo? Você está vivendo a pior de todas as doenças. Ele, meu Deus, eu não pensei que fosse tão ruim. Apesar de eu estar cego, apesar de eu estar me esvaindo em sangue, eu estou tão ruim assim. Você está vivendo a síndrome do coitadinho. Todo mundo que chega perto de você diz, coitadinho do Jerônimo é cego. Coitadinho do Jerônimo é paralítico. Coitadinho do Jerônimo não sai dessa cama. Coitadinho do Jerônimo precisa de todo mundo para levantar essa cama. Meu filho,
você está morrendo da síndrome do coitadinho, que mata tanta gente. Ele saiu dali e viveu mais 28 anos. Porque nunca mais ele permitiu que a síndrome do coitadinho estivesse com ele. Por isso, uma das coisas mais desgastantes na nossa vida é ajudar quem não quer ser ajudado. E essas pessoas passam diariamente na nossa vida para dizer: me ajuda, leva o meu nome no centro. Uma vez o Dr. Bezerra de Menezes, na Comunhão Espírita, nos contou o que tinha acontecido. Alguém levou o nome de uma pessoa, colocou lá para irradiação de madrugada. A gente faz as coisas e pensa que os espíritos não são sérios. As equipes pegaram aqueles nomes todos e começaram a sair por Brasília procurando aquelas pessoas para serem socorridas. Para a falta de sorte dessa pessoa, desse homem, ele morava na Asa Norte, era de madrugada, o próprio Dr. Bezerra de Menezes ia à frente da equipe que ia socorrê-lo. Ele contou que, quando ele chegou de madrugada, a porta do apartamento da pessoa estava aberta, a sala coberta de comida e bebida, jogo, e o homem virou-se para os convidados e disse: podemos jogar, comer e beber à vontade, porque fulana levou o meu nome para a Comunhão Espírita. E Dr. Bezerra contou que ele e a equipe voltaram do elevador. Não dava nem para entrar na casa da pessoa que pediu tanto para colocar o nome dela. Quantas vezes tomamos passe por fulano? Toma passe por mim, pensa em mim. E é claro, os espíritos contam que quando a pessoa não tem merecimento, mesmo assim, aquela irradiação acompanha a ela. Num determinado momento, numa hora de aflição, numa hora de prece, aquilo cai em cima dela. Mas, quando da primeira vez ela recebe, é 100%, depois 90%, depois 80%. E um dia você pode escrever o nome dela na parede do centro, e ela não vai receber nada. Porque a espiritualidade tem muito mais disciplina do que nós temos. Essa é que é a verdade. Ajuda-te e o céu te ajudará. Há determinadas frases do Cristo que, se nós pensássemos diariamente sobre elas, nossa vida estaria transformada. A cada um segundo suas obras. Eu confesso que essa é a minha favorita. A cada um segundo suas obras. Então, não adiantar. Eu sou muito ético. Eu tenho uma moral impoluta. Não importa se é discurso ou se é verdade. Mas o quanto de bem nós já temos no coração é o que nos defende. A sinceridade do nosso coração é a nossa grande defesa. Não há passe, não há orientação espiritual que esteja tão a nosso favor como simplesmente sermos sinceros. Sermos sinceros para corrigir a nós mesmos, para começar, e depois ao outro. Para mudar o nosso destino, porque nós já viemos enrolando o nosso destino há milênios. Às vezes as pessoas dizem: será que antes de Moisés eu já estava aqui? Meu Deus do céu! E às vezes a pessoa diz: eu leio muito, eu estudo muito. Espírita então adora, né? De cada 10 livros eu já li 9. Eu sou fanática por Joana de Ângeles. E as histórias começam. Mas quanto de bem nós já temos de verdade no nosso coração. Isso nos define. Isso deveria definir toda a humanidade. Há um provérbio chinês que eu adoro e que diz assim: as árvores querem ficar quietas, mas o vento não deixa. Nós estamos vivendo mais do que nunca uma época dessas. Nós queremos tanto ficar quietos. Nós queremos tanto ser indiferentes. Mas o vento não vai deixar. Os tempos já cansaram de chegar para cada um de nós. Quando é que esse terceiro milênio chega? Uma mulher perguntou para o Divaldo. Divaldo logo respondeu: a senhora sabe? Eu não, estou te perguntando. Eu também não sei. E ela sai decepcionada. Em 1999 para 2000, Dr. Bezerra de Menezes, mentor espiritual da Comunhão Espírita de Brasília, incorporado em Dona Irene Carvalho,
através de quem as orientações dessa casa vieram, até no passado, quando ela desencarnou aos 95 anos, nos disse: os primeiros anos do próximo milênio serão muito difíceis. E ele usou a seguinte frase: todas as máscaras cairão. Todas. No dia seguinte foi um burburinho. Mas você acha que foi Dr. Bezerra mesmo? Eu falei, eu tenho certeza que foi. Primeiro, porque eu vi. Segundo, porque é típico dele. Todas as máscaras cairão. E não é verdade? As nossas também. Não dá mais para fingir. Não dá mais para inventar. Nós temos que construir, se estamos incomodados, infelizes, uma nova realidade. O Evangelho do Cristo é isso. O resto são divagações. Eu fiquei imaginando, vendo os nossos irmãos que falaram antes, meu Deus, permita que a minha alma absorva essa beleza toda que eles trouxeram nas suas palavras, nas suas constatações, porque nós precisamos absorver, os encontros existem para isso, para nós pararmos por um momento, nos reciclarmos, nos enchermos de tudo isso, sairmos e mudarmos o mundo, porque essa é a tarefa que cabe àquele que crê em Jesus, não importa qual seja a sua conotação religiosa. Jesus buscando os companheiros da jornada, meu Deus do céu, aparecendo e chamando os apóstolos para trabalhar com eles. Uma noite Pedro estava deitado ao lado de Tiago e começou a pensar e a dizer a Tiago: quando eu voltar para casa, quando eu voltar para a pesca? Tiago tristemente disse a ele: crês mesmo que nós vamos voltar para casa? Acreditas mesmo que nós vamos voltar à nossa velha vida? Nunca mais, Pedro. Meu coração diz que depois de conhecer Jesus, nunca mais a nossa vida será igual. E nunca mais foi. Porque para cada um havia o desejo e o convite da grande transformação. Pedro tinha uma sogra pavorosa. Todas as sogras são anjos, mas a dele não era. E ela achou que, como Pedro era um seguidor de Jesus, ia haver privilégios. Um dia ela não aguentou, porque não aparecia nada de novo. E ela foi ao próprio Cristo: Senhor, dá-nos um talismã, dá-nos um colar, um broche, alguma coisa que venha de ti e que nos dê sorte e que mude o nosso destino. Jesus, tranquilo, disse a ela: mas tendes todos o colar, o talismã. O tempo é o sábio, é o talismã da sorte de cada um. A maneira como nós usamos o nosso tempo fala de nós. E o Evangelho é isso também. É nos lembrarmos de Pôncio Pilatos. És o rei dos judeus? Jesus mudo. Eu te perguntei, não me ouviste? És o rei dos judeus? Jesus mudo. Porque a verdade não precisa ser dita, mas vivida. Divaldo Franco contava que há pouco tempo um pequeno menino em Salvador o abordou com uma faca. E disse para ele: tio, vai passando o que você tem. Divaldo tem 91 anos. Divaldo disse a ele: ô meu filho, não tenho nada. O quê? Você não tem nada? Meu filho, pode procurar, você me pegou num dia péssimo. Eu estou sem nada. Eu não tenho uma moedinha. Mas é verdade mesmo, tio? Você não tem nada? Aqui, nesse momento, não tenho nada. O menino pegou R$1 do bolso e deu para o Divaldo. Deu R$1 para o Divaldo. Divaldo chegou em casa, embrulhou aquela moeda de R$1 e guardou. Porque ele percebeu que o menino tinha ficado com pena dele. Se condoeu da situação dele, que não tinha um centavo. Um primo meu foi assaltado no Rio de Janeiro, numa faixa de pedestre. Quando ele parou o carro, um garotinho, com uma faca na mão, encostou a faca no pescoço dele e disse: me dá seu celular, seu relógio,
De repente, o olhar do menino bateu num monte de balinha de hortelã, que meu primo carrega sempre no carro. Ah, meu Deus, disse o menino. Agora eu não sei se eu quero o celular e o relógio ou as balinhas. Ele tinha 7 anos. Como é que você volta para casa e dorme? Como é que você acha que aquele menino não tem nada a ver com você? Porque tem. Os Espíritos dizem, se Deus quisesse, aquele que vai lá fora no frio e com fome, poderia ser o teu filho. E já que vem chegando o Natal, vamos convidar para a nossa casa o aniversariante, pelo menos. Nos preocupamos tanto em estar muito bem vestidos, em darmos bons presentes, em termos uma grande ceia, e antes de sentar na mesa, não somos capazes de fazer uma prece para convidar o aniversariante da noite, que é Jesus. E dizemos que somos éticos. Mas, na verdade, ética nada mais é do que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O Chico voltava de madrugada para casa, 2 quase meninos pararam o Chico. Passa tudo que você tem aí. Uma rua muito mal iluminada, só tinha um pequeno poste. O Chico, meu filho, não tenho nada. Ah, não é possível. Mostra os bolsos. O Chico puxou os bolsos, não tinha nada mesmo. O bolso do paletó. Aquele paletó que o Chico usava, que era sempre maior que ele. Por dentro, não tinha nada. O outro, impaciente. O primeiro fazendo as perguntas. Mas você não tem nada mesmo? Não tenho, meu filho. Não tenho nem para mim. De repente, o ladrão disse, eu acho que eu te conheço. Meu Deus, você não é o Chico Xavier? Ele disse, sou, meu filho. Eu não acredito. A essa hora da noite, eu comecei a assaltar, eram 7 horas da noite, é de madrugada, eu vou abordar justamente o Chico Xavier. Sou eu mesmo, meu filho, não posso negar. O primeiro ladrão vira para o outro e diz assim, quanto que nós temos aí? O segundo ladrão disse, não vem com essa não. Pega tudo. Não, nós estamos roubando desde 7 horas da noite. Me dá tudo, me passa tudo. O outro ladrão contrariadíssimo. Os relógios também. Os relógios não. Me passa os relógios também. Seu Chico, toma tudo. Leva com o senhor, que eu vou para casa descansar. Amanhã eu roubo de novo. Mas hoje o senhor leva tudo, que eu sei que é para as suas crianças. E sai o Chico carregando tudo. Só Chico Xavier para ser assaltado e o final do assalto ser desse jeito. Havia um fazendeiro riquíssimo em Uberaba que dizia toda vez que encontrava o Chico, Chico, eu tenho o evangelho no meu coração. Chico, um dia eu vou lá e vou entupir suas crianças de dinheiro. Sua sopa diária vai entupir de dinheiro. Que eu sou muito rico, você sabe, vou doar muito. Passam-se os anos, o homem morre. Deixa as fazendas, o gado, para os 4 filhos. Os 4 filhos dilapidam tudo. Passam-se 2 anos da morte dele. O Chico, de manhã cedo, está varrendo o centro. Entra ele. O Chico, meu Deus, é seu fulano. Vem vindo o espírito. Materializado. Quase. Chico, eu não disse que eu vinha. Finalmente eu vim. Diga quanto você precisa, que eu faço cheque agora. E nunca mais suas crianças vão passar fome. Emmanuel aparece. Emmanuel adorava essas coisas. Adivinha quem vai contar para ele que ele morreu? O próprio. E o Chico teve que contar para o homem que o homem já tinha morrido, que os filhos já tinham acabado com tudo que ele tinha deixado, e que de tanto adiar a caridade, ela não podia mais ser feita, porque ele estava fora do corpo de carne, e nada do que ele havia deixado era dele. Quando Jesus vai a Gadara, ele passa pelo cemitério na parte de trás da cidade, e um louco salta sobre ele. E Pedro, apavorado, porque era um endemoniado,
segura o homem para que ele não avançasse sobre Jesus, começa a falar com o homem, e as entidades que dominavam aquele homem viram-se para Pedro e diz, apontando para Jesus, ele, eu sei quem é o Filho de Deus, e tu quem és? Até a treva sabia quem era Jesus. E aquela energia pavorosa que aquele homem tinha, ele vivia há anos dormindo no cemitério, porque a família o expulsara. Jesus convida aquelas entidades a deixarem o rapaz. Como te chamas? E o Espírito responde, Legião, porque somos muitos. E Jesus ordena que toda aquela energia tremenda caia sobre uma manada de porcos que estava por ali no cemitério. E a manada, enlouquecida por aquelas energias, se lança no abismo. Jesus vai para a parte de frente da cidade, a porta é fechada. A grande economia da cidade de Gadarra era a venda dos porcos. Aqui tu não entras, Nazareno. Mandaste para o abismo o nosso ganha-pão. Foi a única cidade onde Jesus nunca entrou. Porque o valor econômico dos porcos, eles não perdoaram. Quantas vezes nós também fechamos a porta do nosso coração a quem pretende entrar? Porque precisa entrar. Porque vai nos amar, não como nós queremos ser amados, mas como Ele sabe amar. Um amigo meu foi recentemente para o psicólogo, porque ele estava assistindo com a filha de 5 anos um filme. E no meio do filme ele disse, papai te ama muito, você sabe, né? Ela, com 5 anos, disse a ele, eu sei. Você me ama do jeito que você quer me amar, não do jeito que eu quero ser amada. Ele foi para o psicólogo no dia seguinte. E me telefonou, Maíse, coitado dos namorados dessa menina. Porque com 5 anos ela me respondeu isso. Há pouco tempo, depois de uma palestra, um casal católico veio falar comigo. A moça, contrariadíssima por estar dentro da comunhão espírita. A filha de 6 anos, loura, linda menina, com um papelzinho na mão. Os pais começaram a se explicar. Olha, dona Maíse, nós somos católicos. E há 1 ano atrás, a nossa filha, que está com 6 anos, começou a dizer na nossa casa, eu quero assistir a palestra da Maíse. Meu nome não é um nome muito comum. E eu trabalho no Banco do Brasil, comecei a perguntar para as pessoas, quem é essa Maíse? É uma pastora? Aí o pessoal, não, é a Maíse, ela faz palestra na comunhão há 45 anos, desde que ela tinha 16 anos. Você não conhece e tal? Eles foram levar a menina. E aí, ela me deu o papel. Quando eu abri, ela tinha desenhado eu e ela atravessando um campo de flores de mão dada. Eu, muito idiotizada, falei, como é seu nome? Ela, Alice. Que lindo, Alice. Você desenhou a tia Maíse e você andando pelas flores? A mãe, com uma cara horrorosa, fala para ela, por que você fez a gente vir aqui? A menina muda. Eu falei, pode falar, Alice, o que foi? É que eu tive que dizer para eles que antes de eu nascer, eu já assisti a sua palestra. E aí eu tive que pedir uma cadeira, porque minhas pernas viraram geleia. E depois um amigo espiritual me disse, veja como começar cedo foi um privilégio. Porque aqueles que estavam fora da matéria estão retornando, mas estão buscando as suas afinidades novamente. Essa é que é a verdade. Nós somos o passado em forma de presente. Por isso nós vamos em busca dos amores, das loucuras, das maldades que ainda estão dentro de nós. Mas isso tudo precisa ser corrigido, precisa ser enobrecido, precisa ser realmente transformado. Jesus na cruz, outro momento que se fosse Maíse, na hora que iam me pregar, eu já dizia, acabou a brincadeira. Acabou. Eu não sabia que ia chegar nesse ponto. Agora eu tenho que me revelar. Eu sou o dono disso aqui tudo. Mas não. E ainda disse, Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. E não sabíamos mesmo.
Ah, Maria, que mãe sublime, é verdade, mas ela chorou muito. Os espíritos dizem que ela se abraçava ao madeiro e pensava: onde estão aqueles que meu filho beneficiou? Onde estão aqueles que meu filho curou? Ali estava ela, e Jesus, no último desprendimento, diz a João, seu discípulo mais jovem: filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Ele sabia que ela viveria mais 13 anos depois da crucificação, e não podia estar só. José já tinha morrido. Então ele entrega Maria a João. Ele sabia que João morreria com mais de 100 anos. Seria o único discípulo a não ser sacrificado por Roma. E naturalmente convida o discípulo amigo, o mais jovem, que quando conheceu Jesus tinha 17 anos, para aquela jornada que para os dois continuava. Para Jesus estava terminada. É claro, e Jesus dizia: meu reino não é desse mundo, porque se meu reino fosse desse mundo, os meus anjos viriam. E na hora que ele foi preso, ele disse: essa é a vossa hora, a hora da treva. Porque ele sabia que, claro, ele seria barbaramente torturado, e na véspera da sua crucificação ele foi. O próprio Emmanuel contava isso a Chico. Foi barbaramente torturado para morrer no dia seguinte. Mas ele sabia muito bem que todos nós que o negamos naquela época estaríamos correndo atrás dele até hoje. E essa corrida só vai terminar quando, como ele disse, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Fomos criados para a beleza e para a perfeição, que ética, moral, evangelho hão de nos fazer alcançar. Mas nós temos que começar em algum momento. E se não começamos até hoje, a hora é agora. Encerramos nossas palavras, lembrando que houve um dia em que Jesus caminhava com os discípulos pela rua, escutou um gemido pavoroso. Quando ele olhou, numa rua sem saída, havia lá no fundo uma mulher, chagada por completo, alucinada de dor, a família a jogara fora. Judas, preocupado com a hora, porque o templo já ia fechar, Jesus precisava dizer algumas palavras para a multidão que se apinhava. Queria segurar Jesus, mas Jesus foi na direção da mulher. E quando viu o estado em que ela estava, o Cristo começa a chorar. E ele se ajoelha, segura os pés dela, e as suas lágrimas iluminadas caem sobre as pernas daquela mulher. E para a surpresa dos apóstolos que estavam naquele beco com ele, as lágrimas de Jesus começam a limpar a mulher toda. Em minutos, todas as chagas desapareceram. Jesus, sem uma palavra, se levanta e sai. Passam-se os dias, Jesus é preso, colocado à frente da multidão, e o outro que disputava a vida na terra com ele era Barrabás. Quando a multidão grita que Jesus tinha que morrer e que Barrabás merecia viver, Jesus olha significativamente para a primeira fila. Uma mulher chorava desesperada. Era a mulher que ele havia curado dias antes. Era a mãe de Barrabás. Vocês acham que Jesus não sabia, quando ele chorou sobre aquela mulher, que ela era a mãe do homem que o mundo colocaria ao lado dele para disputar viver ou morrer? Sabia. E o que eu me pergunto sempre quando lembro dessa história é: por que nós estamos chorando? E bastará só chorar? Ou nós precisamos fazer? Deixar de lamentar e finalmente agir. Nós não vamos salvar o mundo, mas podemos melhorar a nós mesmos, melhorando a vida toda em torno de nós. Amanhã ainda estaremos juntos, falando sobre ética na família, mas eu não podia deixar de lembrar que, todo mundo sabe, há 10 anos atrás, morreu um ídolo meu, Paul Newman. Eu digo sempre que eu vou fazer palestra até o último dia da minha vida, com a condição de, na próxima existência, ter 3 coisas: rica,
magra e casada com Paul Newman. São só essas 3 coisas. Só essas 3 coisas. Quer dizer, vou ter que morrer fazendo palestra. Outro dia encontrei Divaldo e falávamos sobre cinema. Fiquei tão feliz que ele também adora Bette Davis. Um dos filmes favoritos dele é o meu, A Malvada. Então, conversávamos sobre cinema, Gary Cooper, começamos a lembrar um monte de coisa. Embora ele seja 30 anos mais velho do que eu, a nossa cultura cinéfila é a mesma. Chegou uma hora que ele falou, Maís, se nós estivéssemos dentro de um subterrâneo, nenhuma escavadeira tirava a gente de lá se nós estivéssemos assistindo o filme. Eu falei, é verdade, Divaldo. Mas conversávamos e eu disse a ele, Divaldo, tem uma frase de Bette Davis que eu amo, que é a razão da minha vida. Ele me conte. Ela, mulher moderna para a sua época, teve 2 maridos que ela nunca permitiu que mandasse nela, dizia, eu sou boa no que faço, tenho até inimigos para provar. Se você é bom de verdade em alguma coisa, meu amigo, não se iluda, você tem inimigos. O ser humano é exatamente assim. E não deixe de fazer aquilo só porque você tem inimigos, sejam encarnados ou desencarnados. Mas Paul Newman, extraordinário, foi um homem extraordinário, não foi só um ator excelente e lindíssimo. Certa feita, numa sorveteria, uma senhora estava comprando um sorvete. De repente, ela olha assim, distraidamente para trás. Quem estava atrás dela? Paul Newman. Eu fico inacreditavelmente pensando como é que ela conseguiu continuar respirando. Ela imediatamente pagou o sorvete dela, saiu da loja. Quando ela está andando na rua, ela, meu Deus do céu, que deu sorvete? Que deu sorvete que eu paguei, meu Deus do céu? Não está na minha mão, só estou com a minha bolsa. Ela sente uma mão no ombro. Quando ela se volta, era Paul Newman. Ela extasiada, ele de um sorriso diz a ela, a senhora está procurando sorvete? Está dentro da sua bolsa. Meus amigos, que a vida para nós seja sonho também. Porque sem bom humor não vai dar. Não vai dar, porque mal começou a nossa grande escalada, que é de vencer a nós mesmos. Somos meninos, porque só ontem a noção do belo e do verdadeiro chegou ao nosso coração. Vamos perguntar o que nós estamos fazendo com isso. Me despedindo, quando a Segunda Grande Guerra acabou, os americanos chegaram numa pequena aldeia alemã que as bombas haviam destruído. A única pequena igreja estava destroçada. E eles queriam de volta a simpatia daquela população, a maioria idosos que tinham sobrado. Havia um Cristo de madeira magnífico, completamente partido. Eles mandaram vir especialistas do mundo inteiro para reconstituir aquele Cristo, para colocá-lo de novo no altar, reinaugurar a pequena igreja e conquistar aquela aldeia. Mas 10 meses depois do trabalho iniciado, havia um drama. As mãos não puderam ser constituídas. De jeito nenhum, tinham sido pulverizadas. E aí, meu Deus, como é que nós vamos colocar no altar um Cristo sem as mãos? Vai ser pior a emenda que o soneto. Um jovem soldado americano que havia perdido as pernas na guerra, entrou na igreja para se despedir do seu coronel. Inspirado pela luz que sempre nos acompanha a todos, disse, coronel, eu tenho uma frase, podemos colocar o Cristo de pé, sem as mãos, e a frase fica em cima. E até hoje, se você for à pequena aldeia alemã, você vai ver o Cristo que lá está até hoje, sem as mãos, e a frase extraordinária que acima dele diz, as únicas mãos que eu tenho são as vossas. Que nós possamos ser as mãos de Jesus. Isso resume o Evangelho, a ética, a moral, tudo que Jesus veio nos ensinar, tudo que nós ouvimos hoje dos nossos tão inspirados irmãos, que ainda vamos ouvir da querida Ana. As mãos do Cristo sejam as nossas. Ninguém precisará dizer se somos éticos, se somos moralmente aceitáveis. Enquanto formos preconceituosos, intolerantes e afastarmos os outros de nós, saberemos que estamos muito mal. Ninguém precisará dizer que tipo de espíritos nos acompanham, porque nunca serão os amigos da luz. Que sejamos amigos da luz, que abracemos realmente na nossa alma a todos
E que todos que sentirem nosso coração saibam que ali está, ainda que por um segundo, um porto onde eles possam se refazer e continuar a sua jornada. Disse Alta de Souza, embora desiludida, alma cansada e sincera, por muito te dou a vida, não desanimes, espera. Que nós possamos esperar, amando, servindo. Como dizia Emmanuel através do Chico, acima de tudo, é preciso ser digno, reto, nobre. Sejamos. E eu tenho certeza que da próxima vez que nos encontrarmos, que já é amanhã de manhã, estaremos ainda melhores do que estamos hoje. Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigada. Obrigada, meus queridos. Muito obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada.